Já pensou que você pode fazer uma importação de um produto, uma matéria-prima, beneficiá-la aqui no Brasil na sua indústria e depois exportá-la sem pagar impostos? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Fica comigo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da China Link Trading. Meu nome é Lúcio Lage e no vídeo de hoje vamos falar sobre o regime aduaneiro especial do drawback. E para começar, para quem não sabe, o que são regimes aduaneiros especiais? Regimes aduaneiros especiais são geralmente situações específicas que o governo, que a Receita Federal cria para favorecer algum tipo de operação, para incentivar algum setor da economia, alguma operação do comércio exterior. E nesse caso, o drawback, o regime especial do drawback, é um regime específico para incentivar as exportações. Então ele cria um mecanismo para que as exportações sejam incentivadas e você tenha um incentivo para que você exporte a mercadoria. Então esse regime criado em 1996 pelo governo federal tem como intuito ter a suspensão, isenção ou até restituição de impostos na compra de uma matéria-prima que vai ser utilizada na fabricação de um produto a ser exportado. Então imagine que você vai fazer uma importação de um insumo, uma matéria-prima para construir uma máquina aqui no Brasil. Nessa importação você consegue ter uma isenção, uma restituição de impostos, não ter que pagar esses impostos, uma vez que você comprove a exportação dessa máquina que você produziu, utilizando essa matéria-prima, posteriormente. E como incentivo, você tem a possibilidade de não ter que pagar vários dos tributos, contribuições, impostos no processo de importação, ou que você pagaria até mesmo numa compra nacional aqui. Então no vídeo a gente vai focar mais na importação, mas você eventualmente não pagaria o II, Imposto de Importação, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, PIS, COFINS, o próprio ICMS, Imposto Estadual, a marinha mercante, o adicional sobre o frete, que é uma porcentagem que você paga sobre o frete internacional numa importação. Então, todos esses tributos, contribuições, você tem uma possibilidade de diferentes tipos de drawback, eu vou falar aqui, tem 3 principais tipos, de não pagar, talvez pagar e ser restituído, ou até ser reembolsado em alguns casos. Como vantagens desse mecanismo do drawback, além de toda a questão fiscal, de você ter uma redução de impostos, tem também a possibilidade de ter um maior fluxo de caixa na sua empresa. Então, uma vez que você não tem que desembolsar de repente esse valor, você consegue administrar melhor o seu dinheiro e investir em outras áreas e fazer o seu negócio evoluir mais. Além disso, tem a questão da competitividade. Então, uma vez que você tem incentivos para uma compra de uma mercadoria no exterior, você não fica refém apenas de comprar mercadorias, matérias-primas no mercado local. Com isso você consegue de repente ter um produto de melhor qualidade. Então imagine que você está produzindo uma máquina, você vai importar um chip específico, uma tecnologia de fora e embarcar isso no seu produto e ter um diferencial competitivo, fazendo com que o seu produto exportado tenha um diferencial no mercado internacional. Além disso, às vezes você consegue uma negociação melhor com o seu comprador lá fora, na exportação. Pode ser que o seu comprador ele exija alguma tecnologia específica, algum material específico. Então, eu apenas vou comprar da sua empresa, a sua máquina, o seu produto, qualquer que seja, seu eletrônico, se um componente eletrônico ali, se o seu motor, se o seu acabamento for feito de um material de fora, de uma empresa X, de uma marca X, por exemplo. Então, com isso você tem essa maior competitividade e flexibilidade. Então você, além de toda a questão do custo, que é talvez o ponto-chave que é mais mencionado, tem essas outras vantagens também de você ser mais competitivo, conseguir atender. Então, pode ser que você tenha um cliente muito exigente no exterior para você exportar essa mercadoria, que ele só compra mercadoria se for utilizada uma matéria-prima X. E você, tendo a possibilidade de comprar de fora com incentivo ainda, você tem essa vantagem, essa possibilidade de ser mais competitivo. E entrando sobre os tipos de drawback, então a gente tem 3 principais modalidades e tipos de drawback. Bom, mas antes de continuar, aproveita para seguir o canal, deixe seu like, compartilhe com quem possa ter interesse nesse conteúdo, para que essa mensagem chegue cada vez a mais pessoas. Vamos começar então sobre o regime de drawback de suspensão, que é a primeira modalidade. Nessa modalidade, você tem os seus impostos suspensos, então você faz a importação, você faz todo um procedimento junto ao seu despachante aduaneiro, pede uma autorização, todo esse sistema é controlado pela SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior da Receita Federal. Então é feito todo um trâmite junto ao despachante aduaneiro para que você tenha uma suspensão dos impostos na importação. Então você não paga esses impostos na sua importação e você se compromete a utilizar isso
essa matéria-prima, né, para produzir algum outro produto que vai ser exportado. Então você faz todo um procedimento, né, junto à Receita Federal e você comprova que você vai exportar essa mercadoria até um prazo determinado. Então você tem, a princípio, um prazo de 1 ano para fazer a exportação dessa mercadoria, podendo ser prorrogado para um outro ano. Então, a princípio, você teria 2 anos, né, para fazer a exportação dessa mercadoria, que você comprou a mercadoria, a matéria-prima, né, sobre um regime de importação de drawback. Uma segunda modalidade seria a modalidade de isenção. Então imagine que você fez uma importação, fez uma compra de um produto, você pagou pelos tributos, né, numa importação, você fez a exportação dessa mercadoria e posteriormente, quando você fizer uma outra compra, uma vez que você comprovou que você pagou os impostos lá na primeira compra e fez a exportação, você acaba criando um limite, né? Uma possibilidade de você ter uma isenção de impostos numa próxima compra. Então, essa é a modalidade de drawback isenção. E por último, a modalidade de drawback de restituição, que talvez seja menos usual atualmente, então está caindo até em desuso de certa forma, sendo aplicado em pouquíssimos casos, que é uma modalidade em que você paga os tributos, paga todos os impostos de importação e depois tem esses impostos restituídos através de um crédito do governo para sua empresa, né? Então você recebe efetivamente os impostos de volta, você não tem uma isenção, você não fica suspenso, então você paga, mas depois tem isso de volta para você. Mas é uma modalidade que está cada vez mais em desuso, não é tão comum mais. Sendo mais usadas, então, as modalidades de isenção e suspensão. Bom, então é isso, pessoal. O regime de drawback é realmente uma ferramenta bem interessante para você ser cada vez mais competitivo nas suas exportações, né? Então, é um incentivo do governo para incentivar realmente, né, para estimular as exportações e promover o aumento do saldo, né, da balança comercial brasileira, para que as exportações aumentem cada vez mais. E é totalmente interesse do governo, né, e da economia. Mas você, já tinha ouvido falar do drawback? Acredita que essa modalidade pode ser interessante para o seu negócio, é aplicável para a sua operação? Se sim, comenta com a gente. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente aqui que é um prazer responder vocês. Até o próximo vídeo e um grande abraço.